São as últimas pessoas registradas no nosso evento e que vão aos poucos entrando nos próximos minutos. Enquanto isso, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os senhores e com dizer que meu nome é Tamara Montalvo e eu tenho o prazer de estar moderando esse diálogo virtual sobre a justiça fiscal para financiar uma educação pública e transformadora. Este diálogo ele é organizado pela Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, CLAD, e a Rede Latino-Americana de Justiça Econômica e Social, Latindade, e também pela Rede de Justiça Fiscal para a América Latina e para o Caribe. Antes de começar este diálogo, gostaria de compartilhar com os senhores algumas indicações e recomendações para o uso otimizado da plataforma, e bem como também a ativação do serviço de tradução simultânea. Olá, bom dia para todos. Bem-vindo a todos. Para garantir a nossa conexão durante é melhor se conectar com um cabo. O Wi-Fi ele é instável, infelizmente. Se for possível, deixar o seu equipamento perto de um router. E também para garantir o som, pedimos a todos que usem fones de ouvido e sugiro a todos que tenham baixado já a última versão do Zoom para que isso esteja ativado, a opção de tradução simultânea no Zoom. Hoje nós temos tradução simultânea para o inglês e para o português. Os senhores podem escolher o canal da sua escolha. Durante a exposição, eu peço a todos que mantenham seus microfones mutados e que desliguem suas que liguem suas câmeras para que todos nós possamos nos ver. Se houver algum problema ou surgir alguma outra dúvida, por favor, eu peço que utilizem o chat para se comunicar conosco e nossa equipe técnica vai estar à disposição para ajudá-los e sanar todas as dúvidas. Temos espaço para dúvida, todos os conferencistas aqui, se quiserem, podem depois colocar isso no chat. E no que diz respeito à tradução simultânea para o inglês, e para o português, eu sugiro a todos os senhores que façam o seguinte: quem precisar da tradução, ativa o ícone de tradução que aparece embaixo no Zoom. Depois disso, escolhe o idioma da sua e depois silencia o áudio original. Este diálogo virtual. Bom dia, Vitor. Bem-vinda, bem-vindo a todos que estão entrando e chegando no momento. É um prazer estar aqui com todos os senhores. Este diálogo virtual se estrutura em 3 partes. Nós teremos uma exposição do estudo regional com seus comentários concernentes. Depois teremos as mensagens-chave dos países participantes e eu tenho aqui uma pergunta do suporte técnico, por favor, Janaína. Poderia começar a transmissão? Sim, por favor. Bom dia para todos os senhores, todas as senhoras, todos os participantes no dia de hoje. Começamos, então, a nossa transmissão para as nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook do CLAD, no nosso diálogo virtual sobre a justiça fiscal para financiar uma educação pública e transformadora. Como já vimos dizendo, esse diálogo virtual ele possui 3 partes. Nós vamos falar primeiramente do estudo regional realizado com a Latinidade e com a Rede de Justiça Fiscal e Euclad, e depois nós vamos compartilhar as mensagens-chave dos países participantes neste projeto regional, que é justamente Argentina, Colômbia, Guatemala, Paraguai, Peru e República Dominicana. E depois nós passaremos para outra parte de debate e das reações dos participantes que aqui estão conosco, justamente no que diz respeito à informação apresentada. Entre os painelistas, eles farão as suas apresentações, os microfones de todos estarão apagados e nós, de maneira que agradecemos que nos enviem suas perguntas por escrito pelo chat ou se não, pelas próprias plataformas como YouTube ou Facebook. Eu gostaria também de que nos indiquem para quem é a pergunta, para facilitar o nosso trabalho. Depois dos vídeos, nós
Começaremos, então, com a leitura de todos os comentários e dúvidas que possam surgir. Gostaria, então, de dar as boas-vindas a Luiz Moreno, que vai justamente abrir esse diálogo no dia de hoje. Luiz é coordenador da área de Justiça Fiscal da Rede Latino-Americana por Justiça Econômica e Social, Latindade. É membro do Conselho de Coordenação da Rede de Justiça Fiscal para a América Latina e para o Caribe e presidente da Aliança Global para a Justiça Fiscal. Bem-vindo, Luiz. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde para quem estiver, digamos, já for de tarde. Bom dia para quem for. Meu nome é, em nome da campanha latino-americana e também da Justiça do Caribe e da Rede Latino-Americana por Justiça Econômica e Social, eu gostaria de agradecer e dar as boas-vindas a todos os senhores. E também pelo prazer de estar aqui com esses panelistas tão importantes, falando sobre justiça fiscal para financiar uma educação pública transformadora. Neste evento, é marcado justamente um trabalho conjunto que nós estamos fazendo já há alguns anos e com outras organizações. Nós formamos parte deste grupo com a CLAD sobre, e Latindade e todas as organizações que são membros no Caribe para promovermos uma educação de qualidade dentro dos sistemas educacionais em cada região. Nós sabemos que, historicamente, acabaram sendo relegados e também foram precarizados, justamente por conta da pandemia do Covid-19 e no contexto que temos vivido. Além do mais, acabaram também mudando ainda mais essa desigualdade, aumentando ainda mais essa desigualdade, a pobreza e, sobretudo, o acesso ao sistema de proteção de seguridade social, que acabaram sendo relegados para muitas pessoas. Por conta disso, e dentro desse quadro, dessa da justiça fiscal como uma ferramenta para combater a desigualdade, nós também nos ajuda a possibilitar justamente o desenvolvimento e um crescimento equitativo e sustentável, de maneira sempre desempenhando um papel fundamental para financiamento das políticas públicas, e, sobretudo, para, digamos, que possamos ter, que as pessoas tenham acesso à educação. Nós vemos e gostaríamos de destacar aqui alguns números importantes, como, por exemplo, o grande papel que a ilusão fiscal são mais de 300, quase 6,1% do produto interno bruto americano, e existem outras políticas que acabam financiando isso, como também as políticas de incentivo tributários, com o pretexto justamente de atrair investimento externo. Mais ou menos é 4,1% do nosso produto interno bruto. Ou seja, a recuperação desses recursos pode acabar sendo muito importante e justamente promover uma demanda maior para a utilização desses recursos internos dentro dos países da América Latina e do Caribe, e também a implementação de políticas igualitárias, para podermos trabalhar com os financiamentos como tem que ser trabalhados, de maneira sustentável, e para que os governos possam, sim, alcançar seus objetivos de desenvolvimento de 2030, e também o compromisso com a ODS 4, que é justamente garantir uma educação equitativa e também que possa promover a educação para todas as pessoas ao longo de suas vidas. É o objetivo para nós, ao longo de toda essa mobilização social que temos vinculado e temos mobilizado aqui nesse trabalho, neste espaço de articulação, além de mais de poder somar e também contribuir para políticas públicas e nacionais, regionais e também em âmbito que possa fornecer o sistema educativo, esperando sempre que as nossas demandas e propostas façam um eco justamente nas pessoas que tomam as decisões e que justamente consigamos levar o direito humano para que todas as pessoas possam utilizar isso dentro da construção de sociedades mais igualitárias, mais equitativas. Com essa pequena introdução, gostaria de reiterar essa oportunidade e dar mais uma vez a boa-vinda para todos os senhores. Esperamos que essa atividade nos permita nos motivar e somar nossos esforços conjuntos para conseguirmos uma justiça fiscal e o direito humano à educação. Mais uma vez, bem-vindo a todos os senhores e a todas as senhoras, e espero que o evento seja propício para que consigamos impulsionar essas demandas e essas articulações. Pois então, eu agradeço e passo a palavra para a próxima pessoa.
Muito obrigada, bem-vindos a todos os que estão aqui chegando ao longo da nossa América Latina, que estão vindo da América Latina e do Caribe. Nós continuamos aqui com outros participantes, estamos aqui recebendo. Estamos muito felizes de ter todos os senhores aqui. Tenho aqui a mão levantada do suporte técnico, eu vou passar a palavra para ela. Pois, continuamos então. Vamos então antes de passar para a próxima pessoa, eu gostaria de lembrar a todos os senhores que podem enviar suas perguntas pelo chat, por escrito aqui mesmo no Zoom, ou podem enviar isso via as redes sociais onde estamos realizando a nossa transmissão, que seria o YouTube e o Facebook. Gostaria então de dar as boas-vindas a Alejandro Mencias, é consultor que tem nos apoiado com a realização do estudo regional sobre a justiça fiscal e de direito humano à educação. Alejandro, muito obrigado, bem-vindo ao nosso evento de hoje. Olá, Tamara, muitas gracias. Muito obrigada, Tamara. Boa tarde para todos os senhores. Vamos começar, então, justamente para poder aproveitar o tempo que nós temos à disposição. Eu vou aqui compartilhar a minha tela e a minha apresentação com todos os senhores. Acredito que não teremos nenhum problema para fazer isso. Uhum. Necesito que me digan si ven la pantalla completa. Eu preciso que os senhores me digam se conseguem ver minha tela cheia, sim ou não. Bueno. A relação entre a garantia da justiça fiscal e que é justamente o nosso tópico nessa manhã, é uma relação bidirecional. No curto prazo, a educação requer justiça fiscal para estar gerando financiamento e, a longo prazo, o impacto social de investir para uma justiça fiscal justa. E como isso se dá? No curto prazo, requer uma justiça fiscal para mais recursos, que a geração de receita venha de impostos progressivos, que são quem mais contribui justamente para que as pessoas façam isso sobre esse princípio. Nós pedimos que precisamos atacar os paraísos fiscais e também a falsa emissão de nota fiscal e a revisão e a priorização desses impostos. Atacar justamente os níveis de desigualdade para podermos fazer um investimento melhor. Porque, no longo prazo, ter níveis mais altos de educação e de melhor qualidade, isso faz com que nós tenhamos mais receita e demos mais condições para as pessoas que estão tendo acesso a isso. Pessoas com trabalho formal e com mais receita acaba implicando, no largo prazo, mais contribuintes e cidadãos com mais capacidades contributivas para fazer isso. A educação dignifica a vida. Além disso, os sistemas de contribuição solidários, como as redes sociais, se beneficiam com essa garantia de direito à educação. Pessoas com trabalho formal acabam contribuindo diretamente para esses sistemas solidários, melhorando, então, os níveis de sustentabilidade dessas pessoas, garantindo que elas tenham direito a tudo isso. O que eu acabei de mencionar a todos os senhores acaba nos remetendo e diretamente a problemas estruturais que nós temos e que fazem parte da nossa realidade, dos países latino-americanos. Alto nível de desigualdade e alto nível de informalidade. Nós estamos falando de um efeito de ativação de caráter virtuoso, a relação bidirecional entre a justiça fiscal e o direito humano à educação para a região. É disso que eu vou falar hoje com vocês. Qual é o nosso ponto de partida? Nosso ponto de partida é que nós moramos numa região onde 1% das pessoas com mais receita concentra mais de 23% de receita. Nós sabemos que 1%, o 1% mais rico das pessoas concentra 45% da riqueza. Nós sabemos que 10% dos maiores possuidores de terras, dos maiores proprietários de terras, concentram 80% das próprias terras. Por outro lado, no que diz respeito à receita, 56% trabalha e concentra somente uma parte dessa riqueza, e que 50% acaba concentrando menos dessa parte, e que no que diz respeito à posse da terra, 51%
concentra somente 3% da terra. O trabalho informal é de 56% e a prevalência isso é maior entre as mulheres, onde 60% das mulheres trabalham no setor informal, porque nós moramos numa região onde a metade das nossas crianças, não conseguem ler nem ler um texto antes dos 10 anos. Isso tecnicamente se chama pobreza de aprendizado. Para garantir o objetivo do desenvolvimento sustentável, 4, os países estão comprometidos justamente entre investir entre 4 e 6% do PIB e entre 15 e 20% dos seus orçamentos públicos. Essas metas mínimas de investimento do objetivo 4 vão sendo cumpridas parcialmente em certas regiões. Isso, se nós vemos isso desde um ponto de vista mais amplo. Na América Latina e no Caribe, acabou sendo investido 4,4% do PIB bruto nessa questão. Entre 2000, 2012 e 2019, acabaram investindo do nosso orçamento, cumprindo essa meta especificada. Nós estamos muito contentes com isso, sempre considerando que na Europa e na América do Norte, eles acabam investindo menos do que isso. Como podem ver isso na barra laranja. É óbvio que é algo muito mais complexo e precisamos ver isso, digamos, de maneira desagregada. Ainda que na Europa e na América do Norte, digamos, invistam menos no setor educacional, isso não quer dizer que, digamos, sejam quem menos investe. Os seus orçamentos são muito maiores do que os nossos. Existe uma lacuna gigantesca entre o que é destinado para essa região e o que nós destinamos para esse mesmo setor. Em 2018, os países europeus e da América do Norte gastaram mais ou menos $8.600 para cada estudante, enquanto os países da América Latina conseguiram investir mais ou menos 1.790, ou seja, estamos mais ou menos ao redor dos $2.000. Isso faz com que esses países gerem tantos recursos justamente para investir na educação. As explicações são muitas e são muito variegadas. Uma delas, uma que nos faz estarmos aqui é justamente a concepção do sistema fiscal. O sistema de arrecadamento de impostos já era o mais justo no mundo. Isso justamente, se fosse uma corrida, o que não é, nós estamos muito atrasados. A América Latina arrecada quase o dobro de impostos de vendas do que nós arrecadamos da receita. E nosso imposto sobre a propriedade representa menos de 2% do produto interno bruto. É um sistema muito agressivo. Ainda que nossos sistemas fiscais estão sendo, digamos, utilizados mal, distribuem mal as riquezas. Se nós calculamos os níveis de desigualdade de ingresso antes do imposto, ou seja, a distribuição do ingresso antes de que o Estado intervenha, na América Latina, esse índice de Gini é de 2,7%, desculpa, enquanto nas economias mais evoluídas de 17%, e faz com que esse desenvolvimento seja em 4,2%. É justamente por isso que falar de justiça fiscal não só fala de pensar em todos esses sistemas fiscais, então implica em lutar contra quem são esses 434 milhões que se perdem anualmente. Essa perda de PIB no nível mundial é justamente mais ou menos de uma porcentagem pequena do PIB, de mais ou menos de 31% do total de investimento de educação na América Latina. Representa 1% isso, no entanto. E essa perdas fiscais equivale a mais ou menos a 22% do investimento na educação. Justamente para mencionarmos que esses dados estão subestimados e que acabam utilizando somente os dados de 28 países, como nós podemos mostrar nos nossos dados. No entanto, além disso tudo, também temos que lutar contra a evasão e a ilusão. Nós perdemos mais ou menos 6,1% do PIB por conta da evasão e da ilusão fiscal. Isso, em termos práticos, representa 140% do que nós gastamos na educação. E não é só isso. Desses 140%, que representa 90 pontos percentuais, é justamente a evasão e a ilusão fiscal, ou seja, imposto
ou um dos impostos mais progressivos. Implica también priorizar Também implica em priorizarmos os gastos e revisar nossos gastos tributários na América Latina, porque eles acabam sendo em mais de 4% e acabam representando mais de 95% do que nós gastamos e investimos na educação. E não somente isso, e que a maior parte do gasto tributário sa- são oriundos das vendas e acaba superando justamente o investimento. Imaginem, então, o nível de regressividade se esses sistemas não existissem. Trata-se justamente de revisar esse sistema de dívida externa e compará-lo com outras regiões. É um dos mais altos do mundo, de 3,4%, e equivale a 77% dos gastos na educação. E acaba implicando revisar outros gastos, como gastos militares, que é mais ou menos, e dentre outros gastos que nós podemos ver aqui nesta tabela. Por favor, um minuto. Hicimos números. De que maneira, então, de maneira muito simples, então, isso acaba nos dizendo, se nós aumentamos o arrecadamento sobre as propriedades, se nós evitarmos que se nós mobilizarmos os recursos do nosso serviço de dívida e os gastos militares, tudo isso em 20%, nós então duplicamos o investimento na educação. E por esse motivo, nós estamos à disposição aqui, o nosso relatório, onde todos os senhores poderão ver isso com detalhe, todas as tabelas e todos os gráficos que eu apresentei aqui de maneira bastante rápida, e os senhores poderão ver os nossos dados, outros detalhes e também as propostas que são possíveis ser feitas. Obviamente que isso tudo com vontade política. E nesse momento, gostaríamos, obviamente, que o ministro aqui da Colômbia, como muitos os senhores já conhecem, em Davos falou justamente no encontro da América Latina e do Caribe, para que a nossa região seja uma região mais desigual, menos desigual, deixa de ser desigual. Justamente estamos fazendo um chamado para todos os acadêmicos e as pessoas acadêmicas para que possam estar nos ajudando, para a sociedade civil, para que todo o setor empresarial possa aportar suas ideias. Tudo isso em curto prazo. Como nós falamos no momento político, o momento de justiça fiscal para garantir o direito humano à educação. Eu acredito que é tudo que eu tinha aqui para contar aos senhores e peço desculpas se eu me apressei demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Alejandro. Muito interessante a informação que o senhor compartilhou conosco. Gostaria de passar aqui a palavra para Maria Rosa Balseira, ela da Campanha Mundial para a Educação. Bem-vinda, Maria. Estamos aqui esperando os seus comentários. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os senhores e a Cláudia também por terem me convidado aqui para estar apresentando aqui com os senhores neste evento, no qual nós já temos quase 100 pessoas aqui conectadas, o que já configura um sucesso. Eu sou a Maria Juan Balseira, sou coordenadora do Tax and Education Alliance, que faz parte da ActionAid, pela campanha global para a educação, e também da Next e de outros também órgãos, de maneira que é um conglomerado de órgãos e organismos que trabalham juntos em prol dessa questão. Gostaria aqui de dar as boas-vindas à CLAD, também à Latindade, também à Rede de Justiça Fiscal e, sobretudo, ao consultor Alejandro Mencias pelo seu trabalho excelente, espetacular e que nos faz, obviamente, pensar e repensar tudo isso. Me fez pensar muito, muito sobre tudo isso, nos trazer essa perspectiva do direito à educação, quando estamos falando de financiamento, justamente porque muitas vezes nós pensamos em outras perspectivas e não pensamos nessa perspectiva exatamente, sobretudo quando estamos falando da designação dos recursos disponíveis, que é algo justamente que nós deveríamos ressaltar. Essa também é uma necessidade da luta contra a erosão da base de cálculos, justamente da ilusão fiscal. Como já bem dizia Alejandro, é uma questão de direitos. Nós costumamos pensar justamente esse compromisso e esse objetivo da ODC 4, entre 4% e 6% do PIB, ou então entre 15% e 20% do orçamento público. Gostaria de ressaltar que isso não é uma obrigação dos direitos humanos, é somente um compromisso político. Isso, no entanto, nos é útil justamente na hora de pensarmos, de fazer o advocacy desses pontos.
Gostaria aqui de ressaltar, com os senhores, que entre os países que acaba destinando um orçamento menor, justamente são nas ilhas, e depois temos Panamá, Equador e Argentina, acabam destinando um orçamento público menor, seria justamente Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, República Dominicana e Chile. Também estamos falando justamente dos gastos comuns, justamente, acabam sendo destinados para os salários dos docentes. Nós vemos que na América Latina e no Caribe, e justamente o orçamento disso é entre 90% e 97%, se eu não estiver equivocada. Isso acaba deixando pouca margem na hora do desenvolvimento. No entanto, é algo muito compreensível, porque sem docentes nós não temos educação, isso é um ponto importantíssimo. Temos que pensar nisso, temos que destinar as pessoas querem destinar menos orçamento para a educação e para os docentes, é um erro, temos que fazer isso, na verdade, continuar como estamos fazendo. Como o Alejandro vinha dizendo já, a base de cálculos para os impostos e também como parte do interior do PIB na América Latina e no Caribe é muito baixa, é 22,7%, mas como já dizia, temos uma preponderância dos impostos diretos que são regressivos, ou seja, que acabam contribuindo para uma menor redistribuição da pobreza. O que nós então vemos é uma das questões mais preocupantes, é justamente o aumento da dívida pública. Estamos falando de uma crise da dívida pública. Nós temos, justamente em 2020, a porcentagem da dívida pública no que respeita ao PIB na América Latina e no Caribe é de 37%, é algo muito alto. Talvez o que mais nos preocupe e é justamente o que acaba destinamos é de 3,4% do produto interno bruto. Isso são porcentagens muito altas, que fazem justamente que acabam diminuindo a capacidade do Estado para acabar investindo na educação e para poder garantir esse direito à educação para as pessoas e de outros serviços públicos, obviamente, serviços públicos. Nós vemos que o outro lado dessa questão é justamente a justiça fiscal. Nós vemos que não conseguem arrecadar suficientes recursos domésticos através desse aparato fiscal. Nós vemos que 1,4% do produto interno bruto acaba se perdendo em paraísos fiscais. Nós vemos que a evasão fiscal, como comentado já por Alejandro, isso acaba supondo 325 bilhões de dólares por ano. Se é 6,4%, isso acaba gerando muitas desigualdades nas regiões. Também nós falamos dos gastos, das diferenças entre o que se gasta na Europa e na América do Norte, e que é mais de 8 mil dólares por estudante, comparado com quase 2 mil dólares que nós gastamos na América Latina e no Caribe. E nós vemos isso que na África subsaariana, nem sequer eles chegam aos $1.000. De maneira que eu gostei muito das suas recomendações sobre a justiça fiscal para garantirmos o direito à educação e as ações concretas, como justamente de pensar nos recursos progressivos e o direito de combater as práticas elusivas e de evasão fiscal internas e também o abuso desses paraísos fiscais. E justamente também de revisarmos esses gastos fiscais e orçamentários nos países. Existem outros pontos, no entanto, que para mim fazem falta, que é uma questão no âmbito nacional, que faz com que nós, em muitos países, acaba sendo utilizado em um modelo como a UFMI, e que nós não pensamos, às vezes, a OFD é quem está justamente ditando muitas dessas normas que fazem com que os países da América Latina e do Caribe, e em outros países também, como na África, não possam estar arrecadando o que eles têm que arrecadar. De maneira que, uma vez que esta forma de tomar as decisões, nós sabemos que a OCDE é do clube dos países ricos, e quando eles estão ditando normas, é justamente para que eles se beneficiem com essas normas. É muito importante, nos últimos momentos que nós tivemos, a solução aprovada em novembro de 2022 pela ONU, justamente para darmos mais atenção a essa fiscalidade progressiva, de maneira que
nós vamos justamente fazendo uma conversão e vamos repensando justamente essa questão da fiscalidade, para que isso seja feito de maneira mais democrática e mais participativa e mais transparente do que já vínhamos tendo anteriormente nos marcos anteriores. Também não temos falado muito do peso do Banco Mundial, que sim, ele continua impondo condições ou recomendações, como eles mesmos dizem e chamam, como os planos de ajuste culturais, como quando como na década de 80 eles fizeram isso em vários continentes. E também que continuam impondo gastos orçamentários mais baixos, sempre considerando a educação como um gasto e não como um investimento, e continuam impondo tetos para isso, para que não possamos para que não possamos contratar mais docentes, justamente porque isso aumenta o nosso gasto. E o que nós temos que fazer, o que eles acabam fazendo é incentivando a privatização da educação, o que não é bom para nós, e acaba elevando justamente a maior taxa de desagregação, justamente levando a relações desiguais entre direito para as pessoas. Eu peço desculpa se eu estou falando muito rápido aqui, eu gostaria de passar algumas recomendações para os senhores. Como o Alejandro já dizia, nós temos que aumentar o orçamento. Eu gosto de falar justamente dos 4 pontos, que aumentar a porcentagem do pressuposto do orçamento público, do PIB destinado a também o tamanho do PIB que seja destinado justamente para essas, também falando da evasão fiscal, da ilusão fiscal e também aumentar a sensibilidade para relações orçamentárias e também fazer um maior investimento nesse escrutínio para que haja mais participação e transparência em todos os níveis de tomada de decisões orçamentárias. E temos que melhorar essas capacidades de todas as partes interessadas, não somente das partes que estão sustentando o poder. Mais um par de coisas aqui sobre o direito, o imposto global sobre as empresas. Y comentaristas que hoy nos acompañan. En esta breve intervención me gustaría destacar algunos de los principales mensajes. Gostaria de destacar algumas das mensagens mais importantes que nós encontramos aqui, sempre nos concentrando nos temas relacionados ao tema esse documento nos mostra, como mencionado no CEPA, justamente um panorama social para a América Latina e para o Caribe. Numa média, eles cumprem com esses 2 requisitos mínimos de gastos públicos acordados pela educação para ou seja, investir pelo menos entre 3% e 6% do produto interno bruto para a educação, ou ao menos entre 15% e 20% do gasto público total. No entanto, os países da região cumprem com essa meia entre a situação dos distintos países. Justamente para ilustrar esse ponto, eu gostaria de falar 16 países analisados com os dados da Unesco e também para os dados de 2018. 7 deles não cumpriam com essas normas estipuladas previamente. O panorama social analisa esses gastos públicos na educação e também demonstra que a magnitude desses gastos públicos na educação é muito baixo, sempre em comparação com o investimento feito nas economias desenvolvidas. Por exemplo, em 2019, os países da OCDE, apesar das complexidades mencionadas anteriormente, gastavam mais de 4 vezes o que a América Latina gasta justamente para a educação primária, secundária e superior, e mais de 5 vezes o que a América Latina gasta na educação superior. Se, por favor, puderem falar um pouco mais devagar, nós agradecemos, justamente para que os intérpretes possam estar acompanhando a fala dos senhores. Isso eu gostaria de dizer que os países mais desenvolvidos, apesar da transição demográfica e uma redução da população estudantil, tomaram essa decisão de manter essas inversões educacionais mais altas para os estudantes. E essa diferença faz com que sejam mais relevantes quando consideramos os maiores desafios educacionais que a América Latina tem e a profunda desigualdade que nós encontramos no acesso à educação e nas taxas de conclusão, bem como também falando de qualidade educacional e
pertinência. Não somente é importante quanto gastamos na educação, no entanto, como nós gastamos, o que gastamos. A maior parte do gasto público na educação, como já dizíamos, é justamente importante sempre estar aumentando o gasto radical durante a pandemia e essas exigências, justamente para os presidentes fizeram evidência essas lacunas de educação básica que nós encontramos nas escolas, com menor acesso a esses orçamentos, por exemplo, com, digamos, a inexistência de acesso à água potável, sala de aula sem todas, com várias carências. Além disso tudo, para enfrentarmos justamente essa educação remota e durante esse período de crise, nós realizamos distintas inovações, ou seja, com relação a as inovações digitais, como ensino, algumas, foi quase possível voltar atrás no que diz respeito ao que nós estamos utilizando depois da pandemia. Ou seja, o melhor e melhor uso dessa tecnologia que temos utilizado hoje em dia. Também, tanto no que diz respeito com as relações educacionais. Isso também requer maior investimento na infraestrutura digital, tanto nas escolas, como também nos lares das crianças e dos jovens, para garantirmos uma conexão de todos os membros dessa comunidade educacional. Um maior investimento nos sistemas educacionais não deveria estar associado com uma diminuição dos gastos comuns. Esses gastos comuns acabam se destinando justamente aos docentes, e isso, em geral, já são baixos nos países da nossa região, e ainda mais, isso deve ser fortalecido com, digamos, com mais docentes e mais professores que possam estar reforçando esse sistema educacional, sempre trabalhando de maneira adequada e atendendo às necessidades dos estudantes. Ou seja, temos que investir mais em educação, mas também temos que investir melhor. Ou seja, os sistemas educacionais na região sofrem com grandes problemas de eficiência e de desigualdade. Nesse sentido, precisamos desenvolver capacidades estatais justamente para fazer um planejamento estratégico e a gestão dos recursos para possamos conectar as políticas e esses recursos com também um nível maior de qualidade, eficiência e igualdade. É óbvio que é preciso que os estados contem com essa capacidade para estabelecer e manter as prioridades, sempre inovando com objetivos claros, garantindo justamente tudo isso. As evidências mostram justamente que isso vai junto com a distribuição de recursos de maneira mais equitativa, e tudo isso está associado justamente a essa deficiência, perdão. Com os mesmos recursos se distribuem de maneira mais equitativa, acabamos obtendo melhores resultados. Ou seja, como mostrado nesses relatórios, ao investir sobre tudo isso, precisamos fazer isso para garantir os direitos universais à educação de qualidade, mas também para reduzir a pobreza, fomentar o desenvolvimento inclusivo e sustentável, sempre investindo nas pessoas, investindo na educação. Ou seja, investir nas pessoas é investir na educação. Investir na educação é investir nas pessoas para que nós possamos alcançar maiores níveis de desenvolvimento e enfrentar as desigualdades. Nesse sentido, a educação está relacionada intimamente com a capacidade, obviamente, de arrecadamento do Estado, o tamanho da carteira fiscal desses Estados. Nós sabemos que, hoje em dia, estamos em um contexto de reflexão, de repensar essas questões fiscais, justamente para aumentar esse financiamento da educação, e implica redistribuição dos custos de outras áreas de política pública para que nós possamos também estar sempre gerindo o bem-estar populacional em geral, como segurança e outros pontos, moradia, por exemplo. No que diz respeito à reforma regional, nós temos que aumentar o arrecadamento de imposto direto e progressivo através de políticas, a promoção do emprego formal, e também temos que trabalhar também sobre o imposto sobre os bens imóveis para aumentar os impostos sobre o patrimônio e a propriedade, e também temos que revisar esses gastos combatendo as práticas de elusão, evasão e elisão fiscal por parte de grande parte da população. E essas propostas são, sem dúvida, um aporte que nós fazemos para essa discussão, pensando em expandir esse financiamento público para que nós possamos também tratar desses assuntos, todos esses assuntos problemáticos nessa região, mas que também possamos transformar a educação e possamos alcançar o desenvolvimento educacional inclusivo, sustentável e com mais igualdade. Muito obrigado a todos os senhores. Muito obrigado pelo momento.
Muito obrigada, Daniela. Obrigada por nos acompanhar no dia de hoje. Também obrigada a Maria pelos seus comentários, por esses comentários, Regina. Como nós havíamos comentado anteriormente, no começo do evento, nós, aqui no marco, no quadro desse projeto, nós também realizamos estudos nacionais nos 6 países que estão participando desse projeto, sempre nos concentrando nos gastos da educação para saber como estão utilizando esses orçamentos educacionais nos seus países. E também falando sobre estudos fiscais, onde estão, como podemos fazer as reformas fiscais, o que acabou acontecendo com o arrecadamento e com os impostos. Nesse segmento, no entanto, vamos compartilhar as mensagens-chave identificadas pelos países que participam neste projeto e que participaram nesse projeto. Gostaríamos de compartilhar aqui uma série de vídeos e nós começaremos com o Paraguai. Por favor, um vídeo agora do Paraguai. Paraguay se encuentra entre los países de menor nivel de inversión en educación de la región, por lo cual también se ubica entre los de menor desempeño. Se calcula que unos 410 millones de dólares necesita el Ministerio de Educación y Ciencias solo para reparaciones urgentes, como aulas, sanitarios y mobiliario. Garantizar el derecho a la educación en un país con grandes brechas de desigualdad es acompañar las políticas de inversión en educación con un fortalecimiento a la inversión en políticas sociales. Como país, necesitamos reorganizar el sistema tributario a partir de impuestos progresivos. Urge que el nuevo gobierno electo en este 2023 asuma otra postura y genere las condiciones para una mejor inversión en educación, porque necesitamos priorizar una educación de calidad para todas y todos. Muchas gracias a este mensaje. Pasamos Obrigado por essa mensagem. Nós agora vamos passar para o vídeo da Colômbia, por favor. La población, particularmente este es el caso en la educación, que en los últimos años viene con un déficit creciente en materia de financiación. La primera tiene que ver con una agenda de reforma tributaria que implique mayor progresividad. De hecho, se ha hablado de un proceso tributario que vaya más allá de una reforma puntual. En segundo lugar, es muy importante que en Colombia se apruebe, se tramite y se apruebe una reforma al Sistema General de Participaciones, que son las transferencias territoriales, porque ellas han sido en 2 ocasiones transformadas para recentralizar los recursos. Muchas gracias. Muito obrigada. Nós temos agora o vídeo enviado pelos nossos colegas peruanos. Por favor, o vídeo do Peru. Mientras cargamos Enquanto eso. isso, enquanto estamos aqui compartilhando, muito obrigado.
Muy poderosos los mensajes que nos E van. muito poderosa essa mensagem que esses vídeos estão trazendo aqui para nós. Nós então vamos passar para o vídeo da Guatemala e gostaria de lembrar a todos os senhores que podem enviar suas perguntas e seus comentários no chat. Para o próximo bloco, por favor, próximo vídeo. Guatemala, es necesario una educación inclusiva, pluricultural y de calidad para todos, todas y todes. El Estado debe garantizar las condiciones dignas en infraestructura, derechos laborales y derechos de la comunidad educativa para una educación de calidad. Es necesario incrementar el presupuesto educativo a un 7% como mínimo. Se nos cortó. Creo que O teníamos vídeo acabou sendo cortado, pedimos desculpa a todos os senhores. Enquanto isso, temos alguma dúvida que tenha sido feita? Sim, o Carlos Arana está perguntando. Obrigado por enviar o link sobre o estudo da evolução do gasto público na educação do Peru. Muito obrigada por estar compartilhando conosco esses links para todos nós. Próximo vídeo, por favor, da Guatemala. Es necesario. Muchas gracias. Queremos pasar al Muito obrigada. Vamos passar para o próximo vídeo da República Dominicana, finalizando depois com o vídeo da Argentina. E depois nós vamos passar para a sessão de debate. Temos 3 convidados especiais. Por favor, então, o vídeo da República Dominicana e depois o da Argentina. Muchas gracias a este saludo Muito desde obrigada por esse vídeo da República Dominicana. E agora passamos para o vídeo enviado pelos nossos colegas argentinos. En Argentina existe un marco legal específico que consagra a la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado de forma gratuita por el Estado. Sin embargo, para alcanzar este objetivo se requiere duplicar la inversión en educación y desarrollar políticas educativas que den cumplimiento a la Agenda 2030. ¿Cómo sería posible disponer de estos recursos para el financiamiento educativo? Identificamos 2 fuentes principales que permitirían avanzar hacia un sistema tributario más progresivo. Incrementar en un 10% el impuesto a los bienes personales. Con esto habría 27,8 billones de pesos argentinos adicionales. Anualizar en un 50% el impuesto a las grandes fortunas.
Así, se obtendrían 120 billones de pesos argentinos extra. Necesitamos justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora. Muchas gracias. Muchas gracias por estos Muito obrigada pelos vídeos, compartidos desde los países todos participantes compartilhados del aqui pelos comité. os países que estão participando conosco. Temos aqui algumas perguntas e comentários. Nós viemos recebendo no chat, de maneira que passamos para o próximo bloco, agradecendo sempre imensamente a participação de 3 convidados especiais, a deputada Maria Rosa Martins. Bem-vinda, Maria Rosa, obrigada por estar aqui conosco. Temos José Luiz Vargas, que está nos acompanhando do Peru. Bem-vindo também, José Luiz. Se puder abrir a câmera. A interpretação pede desculpas, estamos sem o som da senhora Tamara Montalvo e também da Colômbia. No próximo bloco, nós gostaríamos de propor aos senhores um debate sobre a informação apresentada até então, que nós viemos compartilhando e compartilhamos até agora com os senhores. Continuamos aceitando aqui convidados da Colômbia, do Peru, temos uma grande participação de todos os senhores. Antes de começarmos esse segmento, gostaríamos aqui de cumprimentar e dar um oi para nossos colegas argentinos. Temos um vídeo aqui dos nossos colegas argentinos. Se puder, por favor, compartilhar esse vídeo conosco, agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigado ao nosso colega argentino. É um prazer, é uma alegria ter todas essas pessoas aqui conosco no dia de hoje. Estou vendo que tem pessoas chegando do Equador, sejam todos bem-vindos. Passamos, pois, gostaríamos aqui de dar as boas-vindas a senhora Maria Rosa Martins, deputada nacional pela província de Buenos Aires, foi eleita em 2019 no Congresso argentino e foi diretora provincial dos Direitos Sociais no Ministério do Desenvolvimento Social da província de Buenos Aires, entre dezembro de 2007 e junho de 2009. Depois foi subsecretária dos Direitos Humanos do município de Almirante Brown até junho de 2013 e conselheira no distrito desde 2013. É uma referência, né, nesse setor. Foi assessora da ex-ministra de Desenvolvimento Social, a senhora Alicia Kirchner. Muito obrigada, Maria Rosa, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Gostaríamos de perguntar aqui 2 coisas à senhora, com 2 perguntas fundamentais e chave. Qual mensagem, toda essa informação deixa para a senhora, desde dos estudos regionais e dos vídeos nacionais, e também a segunda pergunta seria, o que nós podemos fazer, a partir de uma perspectiva de um ponto de partida para garantirmos as porcentagens necessárias para podermos garantir uma educação mais fortalecida. Muito obrigado por estar aqui conosco. 2 perguntas muito simples. Muito obrigado por esse convite. A Marcela Brau de Seixas do Cláudio. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Acredito que é de extremo interesse esse estudo e essa abordagem do assunto educacional, falando da justiça fiscal. O que Alejandro já dizia anteriormente é de extremo interesse, de maneira que acaba, digamos, ecoando aqui um pouco comigo, justamente que acredito que tem aqui um ponto fundamental para podermos pensar na perspectiva do direito da educação, e é justamente na América Latina e no Caribe, pensarmos como uma região, que possuem problemas similares, nós compartilhamos os mesmos problemas e que também acabam apontando justamente para uma situação
para soluções regionais. Eu acredito que essa abordagem é fundamental. Acredito que precisamos democratizar essa informação de uma maneira simples, vinculando a política fiscal com a educação. Me parece que é um desafio muito importante, porque justamente parece que são dois mundos distintos. Com a concentração, acaba justamente trazendo a questão da necessidade das exportações para garantirmos as reservas dos países que estão em dívida, e nós disputamos nesse ponto justamente essa disputa, esse combate nesse sentido. Temos que passar isso para questões muito concretas de desigualdade, de inclusão política, porque senão vai acabar parecendo que estamos falando de debates econômicos fora da realidade cotidiana dos nossos povos. Isso me parece algo fundamental, passar esses debates, também pensando com o setor docente, que muitas vezes justamente está um pouco reticente à política ou algumas propostas políticas que possam ser feitas. Nós, no Congresso Nacional Argentino, nós hoje temos aqui justamente, somos 118 deputados e existem 117 ou 16 da oposição. É muito difícil levarmos adiante propostas desse tipo, como falamos de legislação, de política fiscal, de imposto progressivo. Eu concordo totalmente com tudo o que falaram, mas é muito difícil levar isso adiante, propostas desse teor, porque, digamos, as propostas legislativas do nosso país acabam, digamos, tem justamente um contraponto da direita muito forte. Uma tarefa justamente é democratizar a informação, fazer com que tudo isso seja acessível, vincular a economia desse endividamento com a possibilidade de direitos. Ou seja, nas últimas sessões, que acabaram sendo boicotadas pela oposição, nós então levamos e falamos justamente, levamos 8 novas universidades justamente para serem votadas, e outras também universidades já existentes, como o Instituto da Universidade das Madres e outras universidades provinciais com financiamento desses casos. Como os senhores já vinham comentando, 5 vezes é superior o orçamento no ciclo universitário nos países desenvolvidos e 4 vezes no que diz respeito ao resto do sistema educacional. Para nós, a oposição, ela acaba recusando justamente a possibilidade da universidade pública de aumentarmos a quantidade de universidades públicas, quando já está mostrado que 94% das pessoas que acabam acessando a essa universidade corresponde justamente à primeira geração de universidades, com acessibilidade, com garantia. É muito importante sempre estarmos discutindo o tempo da gratuidade do acesso à universidade pública, não só na universidade. Desde 49 nós tivemos esse acesso à gratuidade à universidade universitária, como uma forma de autonomia. E desde 49 nós temos a gratuidade. Gostaria de ser breve aqui, obviamente, porque para não roubar muito tempo de todos os senhores, acredito que o desafio que todos estamos aqui transitando justamente a perspectiva regional sobre esse assunto, poder entrelaçar esses estudos de cada um desses países em uma proposta regional, e que isso vá, digamos, ganhando força. Eu acredito que temos que acumular poder, fortalecer a nossa cidadania. Caso contrário, vamos continuar fazendo debates e debatendo que não vão avançar justamente porque nos falta poder político para isso. Faltaria esses povos possam escolher, digamos, uma ofensiva mediática muito forte no que vemos aqui na Argentina que tenta gerar um sentido comum de que nós não conseguimos ainda torcer justamente um sentido comum que diz respeito a afiançar os direitos, a ter igualdade. São os desafios da democracia. E nós aqui estamos cumprindo 40 anos da nossa democracia, e é justamente este o desafio da nossa democracia. Na questão da igualdade, da desigualdade, do endividamento, da soberania e da região. Justamente como um potencial de extrativismo colonial, como se nós estivéssemos nos primeiros anos da colonização. E eles olham isso a partir dessa perspectiva. Nós temos que conseguir que esse sentido comum de instalar, gerar, potencializar, seja parte das nossas tarefas educacionais com nossos povos. Caso contrário,
o relato vai se dar no sentido cada vez mais impostos, não, são muitos impostos, estamos convertendo muitos impostos, as empresas vão embora do nosso país. Existe um monstro permanente que parece que faz com que, digamos, dê continuidade dessas políticas de acumulação, extração e de perda da soberania. Eu agregaria justamente nisso, é uma dívida que nós temos na Argentina que é muito alta, a educação comunitária. Nós votamos numa lei de educação pública de gestão comunitária, porque no nosso país, e sobretudo depois da ditadura argentina, as propostas educacionais comunitárias foram e são muito valiosas, estáveis, comprometidas, com muita qualificação, e, no entanto, as mulheres, sobretudo elas, que formam parte das educadoras, não possuem uma remuneração, ou não tem uma remuneração, ou se a tem, é muito baixa. Nós deveríamos ter que discutir isso a nível regional. A alfabetização de adultos acaba se fazendo nas comunidades. As vizinhos fazem, os professores, as pessoas que estão habilitadas para fazer isso sem remuneração. Isso acaba, então, acontecendo, passa dos níveis iniciais e depois, digamos, para o apoio escolar, do reforço escolar. E nisso nós temos que trabalhar. Eu acredito e gostaria de parabenizar a todos por esse trabalho conjunto de todos, de trabalhar nesse sentido, de podermos concentrar justamente para dar apoio a esse trabalho. Agradeço imensamente a todos os senhores. Nós temos aqui, teremos aqui uma eleição e temos que trabalhar com esses assuntos justamente para que tudo isso, trabalhemos com a direita e também com setores populares para que possamos modificar isso em prol da população e do povo. Muito obrigada. Eu tenho que ir embora e depois Marcela vai me contar como termina o evento de hoje. Muito obrigada, Maria Rosa, pelo seu tempo. Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando no dia de hoje. Antes de passar para nosso próximo convidado, eu gostaria de ler aqui algumas perguntas e comentários que acabaram chegando para nós. Uma pergunta para Alejandro Mencias. Qual seria a sua expectativa no que diz respeito pela reunião ao novo Pacto Fiscal na América Latina e no Caribe? E quais seriam os passos que deveríamos seguir nesse novo espaço? Que pergunta, que pergunta. Tenho muita expectação, obviamente, no que diz respeito a essa cúpula. Pessoas como José Antônio Campos possuem muito capital político nesse sentido e acabam justamente faz parte de um governo que recentemente foi votado com muita aprovação. E justo 30 minutos antes de vir para essa reunião, eu estava vendo uma apresentação, um slide que mostrava que 40% das pessoas estavam de acordo com a reforma fiscal de Petro, de José Antônio Petro, e 40% estava contra. Ou seja, justamente o teor político é muito importante. Nós temos que fazer isso agora também. É um timing precioso que ele tenha a voz para justamente convocar essa cúpula que possa justamente fazer parte desse projeto e que tenham aberto as portas e que mudem justamente e que estejam encabeçando esses assuntos de tanta importância política. Espero que isso aconteça e espero que isso se concretize. No que diz respeito às etapas, pois eu me refiro muito para ele, justamente é um pouco o ideólogo de tudo isso, ele faz referências, existem dois problemas grandes na desigualdade, é a interna e a externa, entre os países e dentro dos próprios países. Como eu já vinha comentando, as pessoas têm medo que se subirmos os impostos, as empresas vão embora do país. Isso, apesar de que isso continue sendo uma realidade, poderia ser, digamos, um ponto comum entre todas as regiões. Apesar de que na Europa, por exemplo, existe justamente um marco mais rígido. Há 3 semanas, uma das empresas mais grandes disse que vai embora da Espanha e que vai para a Holanda para economizar 40 milhões de dólares. Ferroviária foi a segunda empresa que mais cresceu com a ajuda do Estado. Essa opção justamente vai sempre acabar acontecendo. É um argumento existente, presente, e a relação
das pessoas que vão colocar isso em debate, que não querem mais imposto, justamente porque as impostas vão embora e vamos ter menos capital no país. Mas eu acredito que isso possa acabar, digamos, ser trabalhado de outra maneira. Será um espaço de disputa de ideias, mas também é um momento político fundamental. No Paraguai vamos ter eleições, e também é possível que mude justamente o governo e a direção do governo, também na Argentina, pode ser que isso mude um pouco, e temos que aproveitar esses momentos políticos para que tenhamos novos governos, e essas são as minhas expectativas, então, as etapas e os passos que deveriam ser dados justamente para criarmos um marco comum regional que lide com essas questões e que discutam justamente tudo isso nessas cúpulas, com todas essas organizações que estão aqui e que nos deem voz. Muito obrigada, Alejandro. Antes de passar a voz para Roseli Vargas, temos que fazer aqui queremos repassar um comentário enviado por Martins Vegas sobre a bidirecionalidade. Ele nos conta que é muito importante levar em consideração que no Peru, por exemplo, as pessoas que decidem sobre a tributação, ainda que considerem a educação gere, nos seus próprios termos, mais capital humano, também dizem que o sistema educacional é uma caixa preta, onde nunca, sabe-se, digamos, colocar $1 no orçamento vai melhorar a qualidade da educação ou não. Martim, então, está nos dizendo que nós precisamos combinar esse pedido de justiça fiscal com essas questões de política educacionais que acabam trazendo uma melhor aprendizagem para os estudantes. Obrigado por esse comentário. Vamos então agora passar para José Luiz Vargas, que ele está nos acompanhando no Peru. Ele é especialista em formulação, implementação e avaliação de políticas públicas com foco no direito. E ele tem uma ampla experiência no setor da educação, no acompanhamento justamente ao orçamento público destinado à educação. Ele realizou consultorias para entidades nacionais, Ministério de Educação, para também os governos regionais, para a Grade, Unicef, Oxfam e outros órgãos internacionais. José Luiz, por favor, para você, as mesmas perguntas que nós fizemos, qual é a mensagem, com que mensagem você fica com esses vídeos que nós vimos antes e o que nós podemos fazer para garantir a porcentagem necessária para o orçamento educacional? Muito bem-vindo, por favor, a palavra é sua. Interpretação pede desculpas, nós estamos sem o áudio do senhor José Vargas. Obrigada, Tamara. Bom dia a todos os senhores. Estou aqui muito feliz de estar aqui, grato de estar aqui com todos os senhores. A primeira coisa que eu gostaria de cumprimentar a Latinidade e todos os outros senhores por esse espaço de discussão e por terem apoiado o desenvolvimento desses estudos entre esses países. O estudo que vocês estão apresentando. Eu gostaria justamente de responder essa pergunta a partir da reflexão que nós fizemos, a partir de uma perspectiva cidadã, com a campanha para o direito à educação aqui no Peru. Uma das primeiras coisas que nós podemos fazer, um dos primeiros aspectos que eu gostaria de destacar é que um dos maiores desafios nos sistemas educacionais é reduzir a pobreza na aprendizagem. Isso, assim, se é visto desde esse ponto de vista, na nossa linguagem, mas na educação peruana nós percebemos isso como uma qualidade, ou seja, a aprendizagem, ou seja, nos resultados também são para nós aspectos que nos ajudam a decidir se o nosso sistema está avançando ou não está avançando. No entanto, no Peru, esse desafio de reduzirmos a pobreza das aprendizagens é um desafio muito grande, que é um dos maiores desafios para nós. Uma desigualdade notada, que acaba justamente vendo nas lacunas que nós temos, e também nós vemos dos que estão fora do sistema. Ou seja, seria justo dizer que não está sendo feito nada, não, porque nós temos avançado, os indicadores estão mostrando que sim, nós estamos avançando, ao mesmo tempo, no entanto, indicam que há setores da população
ou grupos da população que vão ficando fora disso. Indígenas, crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais, trabalhadores e trabalhadoras e adolescentes grávidas ou mães, jovens adultos também. Essa desigualdade, então, vai se manifestando no sentido de que nosso sistema educacional é um sistema totalmente segregado ou altamente segregado. Como nós nos conectamos nesse informe que foi apresentado por Alejandro Mencias, justamente essa perspectiva da realidade qualitativa e, sobretudo, da identidade é uma perspectiva importante para discutirmos a justiça e a relação que existe entre a educação e com a educação. Justamente outro ponto é que os recursos destinados na América Latina são insuficientes para justamente darmos conta dessas questões. Além disso, é um componente importante é justamente destinarmos, gerar condições básicas para pontos que outros países já acabaram superando. Como Alejandro já disse no seu relatório, que muitos países europeus, no países do norte, já superaram tudo isso, o problema da infraestrutura educativa. Nós, no entanto, não temos ainda esses pontos resolvidos. No nosso país no meu país, nós precisamos de 37 bilhões de dólares, digamos, hoje em dia, para poder atender essas condições. Se nós tivéssemos esse problema resolvido, dos 37 bilhões de dólares, talvez isso nos ajudaria muito mais a enfrentar os problemas de desigualdade e qualidade educacional. Outro aspecto que eu gostaria de destacar no trabalho e que nós comentamos aqui, as características dele, uma educação pública, com sistemas tributários progressivos, descentralização dos sistemas educativos e da geração de recursos e esquemas de governança onde a participação dos atores, das instituições, acaba caracterizando bons sistemas educativos e isso acaba gerando mais resultados no que diz respeito ao direito à educação. Essa ideia é muito sugestiva para nós, parece muito interessante de levarmos em consideração porque nós precisamos, como uma inspiração nesse processo, nossa educação é mais que nada é pública e nós também temos que lidar com a educação privada. Nosso sistema tributários, eles são regressivos. Nossa centralização avançou, mas ficou paralisada, ficou congelada e não conseguiu justamente, digamos, um percurso maior. A geração da decisão sobre os recursos hoje em dia são basicamente centralizados, ou seja, é decidida desde o nível nacional, nas regiões. Existem muitas dificuldades para podermos ter uma melhor coordenação no nível nacional e a governança também é outro ponto importante, é outro campo que sempre estamos discutindo, Martim Viegas nos ajudou imensamente a discutir esse ponto com o governo regional e já foi definida uma política educacional importante, onde a educação, o aspecto comunitário da educação é muito válido. No que diz respeito às recomendações, gostaria de trazer aqui 3, rapidamente. Uma delas é de que nós precisamos discutir a inercialidade, o relatório peruano diz que nosso orçamento destinado à educação é passivo de inércia, e Alejandro não está nos propondo justamente a importância de podermos discutir a priorização da educação dentro do orçamento público e de maneira que, e também no nível do arrecadamento da receita. No entanto, com esse problema da inércia, dificilmente nós vamos conseguir falar de uma verdadeira priorização, apesar de que os recursos para a educação acabam crescendo, sobretudo a receita aumenta, mas também acaba crescendo, digamos, isso destinado para a educação, mas não somente com metas claras, com políticas claras e com tudo claro, de maneira que, para nós, essa recomendação e dessa priorização e da discussão e da ruptura com tudo isso
poderia nos ajudar imensamente, de maneira que a justiça fiscal poderia contribuir para financiar esses maiores recursos para reduzir a qualidade e diminuir a desigualdade. Essa necessidade, no entanto, temos que justamente falar com algo que não tem sido falado anteriormente, justamente Alejandro já, que subjaz a tudo isso, é o tema o nosso sistema das deficiências. Nós não temos capacidade para planejar, para programar, para calcular ou para custear justamente o que a partir de uma perspectiva do financiamento, com essa ideia, com essa perspectiva desses sujeitos que são prioritários, sempre a partir de uma perspectiva justamente educacional. Ou seja, pergunta justamente como Martim, quanto nos custaria justamente justamente nos resultados de aprendizagem na educação? Quanto isso nos custaria? Quem faz esse cálculo? Existem experiências já nesse sentido? Existem ferramentas de custeio de estudo? São perguntas que nós vamos nos fazendo porque são fundamentais. Por fim, na campanha, justamente Mardenes vem nos acompanhando um aspecto a ser considerado para fortalecer a relação virtuosa entre a justiça fiscal e a alfabetização tributária. Parece para nós, justamente é um assunto que não tem sido dado suficiente espaço. O estudo do Peru indica que a informalidade e a resistência da informalização econômica devem ser a fatores econômicos e culturais. E nesse sentido, a educação pode ser uma ferramenta que possa gerar uma cultura de justiça tributária. Nós precisamos e necessitamos avançar sem que o cidadão, desde a partir de uma perspectiva que os cidadãos peruanos olhem e vejam que a tributação é uma responsabilidade cidadã e que está contribuindo para o desenvolvimento do país e para a melhoria do bem-estar dos seus habitantes. Justamente aqui eu termino minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostaria de ler aqui alguns comentários que foram chegando para nós. O Herosco diz que a política fiscal é somente uma das fontes de financiamento, que existem outras fontes de financiamento, como o papel dos bancos de reserva. Se, por exemplo, puder passar esses outros exemplos pelo chat, nós agradeceremos imensamente por esses links. Aqui nós temos outra pergunta que foi feita sobre as agências das Nações Unidas. Martim Vegas está justamente as agências das Nações Unidas, da Unesco e da Unicef, inclusive o Banco Mundial, tem na sua agenda e na sua pauta a necessidade da justiça fiscal. A interpretação pede desculpas, estamos com o som cortado da senhora Tamara. Seria necessário receber nessas agências para que incorporem nas suas agendas? Seria uma pergunta que nós todos deveríamos considerar. Por fim, Victoria Oviedo nos diz que no Peru a educação está em crise, como visto já pelos dados e pelos vídeos, e se soma justamente a um desbordamento que vem sendo provocado, que vem provocando justamente a insegurança no ano escolar. E Pilar Herrera tem dito, é muito importante revisar o assunto da quantidade de estudantes nas salas de aula. Existem 42 estudantes na mesma sala de aula. Gostaria então de passar para o nosso terceiro convidado nesse segmento, será a Victoria da Colômbia, Avendaño, graduada em professora de História e Filosofia. Vitória é especialista em pesquisa educacional, avaliação e formulação de projetos e é executiva do FECODE e faz parte da Comissão de Alto para o Financiamento da Educação. Hoje é diretora do Departamento de Recursos Naturais e do Meio Ambiente da CUT na Colômbia. Bem-vinda, Vitória. Obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria então de lembrar as perguntas a todos os senhores, quais minhas
com que você fica com todas essas mensagens, toda essa informação que nós compartilhamos hoje com você, e como que a senhora acredita que nós poderíamos fazer para garantir o pressuposto necessário para o setor educacional? Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a todos os senhores, obrigado. Todos que estão aqui conosco hoje. Gostaria de agradecer aqui ao convite. São muitos os ensinamentos que nós temos aqui hoje. Agradeço a todos esses aportes que foram dados a hoje nós. Hoje, esse relatório regional, no primeiro lugar, a educação precisa ser justamente digamos, uma alavanca de força, justamente. Tem que ser, haver uma efetiva financiamento da educação pública para que haja uma maior igualdade e equidade na justiça tributária nas nossas regiões. E no caso da Colômbia, que essa inequidade seja muito, porque ela aqui é muito grande de toda maneira. Eu gostaria que justamente, como eu sou docente, além do financiamento, deveria existir também um currículo educativo autônomo de acordo com essas necessidades. De acordo com as necessidades de cada país, sempre levando em consideração essas decisões que devem ser soberanas e devem estar de acordo do capital financeiro multilaterais que foram comentados aqui, e também por o Fundo Monetário Internacional e o Banco Interamericano de Desenvolvimento da Colômbia, que são justamente os guardiões dos interesses financeiros internacionais, e por isso eles estão dedicados, como já mencionados anteriormente, são os guardiões dos interesses do capital financeiro internacional, de maneira que acabam traçando orientação, receitas e imposições do ponto de vista sindical para justamente frear essa e garantir o pagamento das dívidas externas que estão existentes nesses países. Justamente a partir do ponto de vista é importante mencionar aqui esses pontos. É muito importante falar sobre a justiça tributária. É importante ter como base conhecimentos mais avançados, a ciência, a tecnologia, e também tudo isso deve ser definido, esses conteúdos devem ser definidos pelos atores educacionais, sobretudo pelos professores e essas organizações colegiais e instituições educacionais. Independente desses poderes que estamos aqui, que estão sendo mencionados por nós, não podemos deixar de padronizar a nossa educação, como se não houvesse diferenças nas nossas realidades socioeconômicas e educacionais dos países da nossa região, como já mencionado, e nos países do mundo, em todos os continentes distintos, como feito pela essa análise vista por nós anteriormente. Tudo isso é muito importante, que neste sentido, nós consideramos, desde os movimentos sindicais, e eu pertenço à CUT, como eu já disse anteriormente na minha apresentação, e à Federação Colombiana de Trabalhadores da Educação. As organizações sindicais de professores na Colômbia estão enfatizando justamente que nós conseguimos a aprovação de uma lei geral de educação chamada, onde justamente são estabelecidos elementos fundamentais. Precisamos a autonomia escolar e a liberdade e um bloco de áreas justamente fundamentais que deveriam ser organizados pelos conselhos acadêmicos e pelos colégios, justamente pelo estabelecimento dessas educações. No entanto, que esses estabelecimentos obedeçam a todas as normas e são colocadas e exigidas por esses organismos todos, de recortarmos, de fazer um recorte econômico, contrariando sempre o que nós vemos na lei
que acaba justamente iniciando uma contra-reforma para cumprir com essas exigências. Isso tem que estar de acordo com o processo de financiamento. A interpretação pede desculpas, estamos sem o áudio da senhora, um momento. A senhora Victoria Avenel, nós perdemos o seu áudio, pedimos desculpas. Peço desculpas a todos os senhores, estamos sem o áudio da senhora. Estávamos escutando, perdemos somente alguns poucos segundos. A senhora tem 2 minutos. Desde o ponto de vista do financiamento, aqui na Colômbia, aconteceu justamente havendo cortes desde a década de 90 por conta de terem assinado um acordo estendido com o Fundo Monetário Internacional cujo objetivo é garantir os recursos no orçamento nacional para o pagamento da dívida externa, de forma que isso acaba implicando em fazer um recorte no investimento social e também no financiamento para a educação, de modo que isso em 2001 foi aprovado uma reforma constitucional que foi estabelecida uma bolsa, sistema nacional de financiamento, educação, água flotável e saneamento para a educação e também para que isso é insuficiente para nós. Neste momento, o corte que foi feito para todos esses pontos desse ato legislativo até o sistema de participação é de 400 bilhões de pesos, mais ou menos 400 bilhões, foi cortado justamente para o setor da educação. Isso acaba gerando uma lacuna enorme no nosso setor educacional, sobretudo na educação superior e também na educação primária e secundária. Nós identificamos 6 lacunas estruturais durante a pandemia e uma 7ª lacuna é justamente a lacuna digital, de forma que essa é uma situação que está sendo muito grave aqui na Colômbia, no que diz respeito a tudo isso. Os professores justamente têm proposto, justamente tentando chegar a um acordo para que justamente possa modificar essa estrutura, essa fórmula de levar esses recursos para a região, do Sistema Geral de Participação. Isso não tem sido possível, no entanto, essa reforma não foi feita, e alguém disse, como disse Alejandro, temos muita expectativa com esse governo. Eu gostaria de dizer uma coisa para todos os senhores: no Plano Nacional de Desenvolvimento, com propostas de desenvolvimento que acabaram de fazer aqui na Colômbia, não tem respaldo justamente no Fundo Monetário Nacional do mundo. Para os professores não significa uma melhora dessa natureza toda. Em nenhum momento nós temos quais são os pontos justamente para trabalharmos o desenvolvimento, e nem quais são os pontos, e não estão desenvolvendo nossos pontos. E justamente serve para ajudar todos nós. Nós precisamos, o que nós dizemos nós chegando aqui ao final, a investimento que é feito tem que ser feito justamente de acordo com uma melhora constitucional para garantir os recursos. E tudo isso seja de maneira real e que para que possamos estar sempre procurando a melhora da educação pública, sempre procurando melhorar o orçamento e que essas lacunas não existam mais. Que tudo isso que deve existir uma participação real e efetiva dos professores, no caso, na primária, na secundária, somos nós que, digamos, vivemos de maneira direta essas realidades nas nossas instituições educacionais. Que tudo isso seja, e que não pode existir uma discussão entre os pesquisadores, os políticos, entre os distintos setores que orientam esses congressos nos países. Nós precisamos participar disso de maneira efetivamente, porque temos proposta para tal. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, não sei mais,
existe uma fórmula justamente que precisamos levar em consideração. Os pesquisadores que participaram na Colômbia, Dr. Elite e Miguel, nos acompanharam justamente na conclusão dessas fórmulas, nesta discussão, de maneira que nós não sabem exatamente a educação que nós vivemos na educação no econômica, é produto de todos esses recortes no orçamento. Muito obrigado. Nós estamos aqui discutindo, estamos falando de tudo isso. Em algum momento teremos um momento para justamente estar discutindo tudo isso. Muito obrigada pela sua intervenção, pelos seus pontos de vista. Muito obrigado. É obviamente um desafio para nossos intérpretes que estão tendo que falar muito rápido. Nós estamos sem o som da senhora Nelce. Depois desse segmento, nós precisamos aqui, gostaria de falar aqui alguns comentários. Obrigado a todos que estão nos enviando seus comentários. Obviamente, a gravação do evento vai ser feita nas redes sociais da CLAD e no Facebook. Justamente para finalizar, vamos aqui convidar a coordenadora executiva da CLAV, que vai falar conosco sobre os desafios que a região tem aqui no que diz a respeito à justiça fiscal e educação. E antes de passar a palavra para a Nelce, gostaria de ler um comentário que Verdo Munhoz nos disse, que antes de avançar, que avance o sistema de não conseguimos que na prática distorce essas siglas e mostram um orçamento global que não corresponde ao que efetivamente o sistema educacional recebe. Neste caso, quais seriam as sugestões de trabalho político para superarmos esses problemas? Eu, então, passo para você essas perguntas e depois nós vamos para o próximo bloco. Eu não tenho as respostas para essas perguntas. E talvez entre várias de nós possamos chegar a uma resposta. E outras pessoas que estão aqui. A interpretação pede desculpas, nós estamos ouvindo o retorno de alguém pedindo que, por favor, corte o áudio. Se, por favor, possa falar devagar para que os intérpretes possam acompanhar a senhora. Na verdade, as perguntas que foram surgindo no chat, e esta última, leva a muitas reflexões. A primeira é justamente que eu estou vinculando isso com a pergunta feita anteriormente. Eu acredito que um dos desafios que nós temos nas nossas estratégias de política pública tem justamente a ver. Nós não podemos restringir as nossas propostas de política pública para o campo educacional. Não pode ser somente políticas públicas com referência à interlocução exclusiva do Ministério da Educação. Porque isso deixa para fora tópicos importantes e atores importantes. Um ator como o Ministério das Finanças é importante justamente para a ciência da política pública. Outros ministérios, outras instâncias que acabam intervindo aí na política pública educativa, ou então nas políticas públicas, ou que determinem as decisões para que o orçamento da educação vá para outros lados, como já disse
o governo, sem que nós nos demos conta disso. Como é que isso vai acontecer? E por quê? Para quê? Então, um grande desafio que nós temos e que nós temos em todas as agendas de luta dos direitos humanos é deixar de ver isso de maneira setorial. Porque ao ver isso de maneira setorial, nós contribuímos para uma institucionalidade fragmentada. Na institucionalidade pública, nós fazemos a nossa luta fragmentada e todas as fissuras que acabam fugindo coisas. Pois essa reflexão que acaba me surgindo neste momento. Eu vou, então, agora para uma segunda reflexão que eu gostaria de fazer enquanto eu estou ouvindo esses avanços do processo que nós estamos, e justamente com que efetivamente não existe nada de mecânico no processo social. Não é necessário. Não é necessário porque a gente aumenta o orçamento e tenhamos, digamos, políticas fiscais progressivas. Esse é o primeiro passo. Nós vamos garantir que existam investimentos, os investimentos estejam bem feitos e tudo seja feito, o gasto seja como tem que ser feito e as contas sejam dadas como tem que ser dadas, sejam prestadas como tem que ser prestadas. Ou seja, mais dinheiro não quer dizer que mecanicamente que o nosso sistema de educação vão se fortalecer e se transformem em emancipadores, libertadores de tudo que a gente quer que eles sejam. Sendo assim, precisamos levar isso em consideração na concepção dessas estratégias, porque sim, nós temos o dinheiro. O que faremos com esse dinheiro? Onde vamos investir? Vamos fazer esse investimento? Quem vai fazer o controle desse investimento? Como vamos participar nesse sentido? Na decisão, as decisões orçamentárias e nesse controle. É justamente uma abordagem ampla desse processo e não fragmentada. Essa é a luta que nós temos que fazer e temos que levar isso em consideração. E existem muitas arestas nesse sentido e muitos fatores considerados, e o meu maior chamado é que nós não perdamos de vista um olhar integral e um olhar sobre o processo. E eu encerro aqui dizendo que me parece que é muito importante, e eu gostaria de reiterar, fazer uma chamada de aqui. Um desafio tremendo é ter a oportunidade, tenhamos um momento político para isso, oportuno, atuar de maneira oportuna. Qual é o momento oportuno e preciso para atuar? Sempre com a perspectiva regional, depois da cúpula, essa cúpula de que falamos, e foi uma cúpula interessante, uma reunião interessante, e talvez nós tenhamos um momento regional e oportuno para pensarmos de maneira regional e propor regionalmente nas instâncias regionais de integração, que todos possam nos escutar o que parece que nos é urgente e possível, porque tudo que nós estamos dizendo aqui é possível de ser feito. Falta só vontade política, é o que na verdade mais falta. E faltaria também mobilização cidadã. Se tudo isso, talvez nós consigamos dar mais passos nesse sentido. Obrigado a todos que estão aqui conosco, a todos que estiveram aqui, a todas as equipes que vieram aqui, que fizeram o esforço de estar aqui conosco e que continuam fazendo esse esforço. Nós estamos somente começando, estamos aqui. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco e acudiram a esse chamado. Todo esse material vai estar disponível para todos os senhores, essa gravação e depois a publicação de tudo isso, a publicação dos informes nacionais, tudo isso nos próximos meses vai ser compartilhado
ampliamente com... Por favor, peço que nos sigam e, por favor, que fiquem atentos às nossas chamadas e aos nossos canais de comunicação. Obrigado, Nelci. Obrigado pelas suas palavras e pelas suas reflexões. Temos aqui um comentário de Mafra Martin que nos diz, ele está nos dizendo que ele pode sim compartilhar dados sobre a dívida e sobre os gastos com educação e com todos os presentes que estão aqui. Se puder, favor, e nos enviar esses links aqui no chat, a gente agradecemos imensamente. Jorge diz, está dizendo que em agosto de 2023 vai ser realizado o segundo curso de investimento na infância, incluindo o assunto de investimento na educação. Por favor, enviar o seu e-mail no chat para os interessados. Sobre os nossos companheiros da Colômbia, o que aconteceu com o novo estatuto docente na Colômbia e os responsáveis peço desculpas, não entendi o que foi dito. Mais dinheiro não quer dizer mudanças para uma educação transformadora. Justamente isso que estamos pensando. Por fim, gostaria de agradecer a todos os senhores pela sua presença no dia de hoje. Não sei se Alejandro gostaria de compartilhar mais alguma coisa, uma palavra final, uma reflexão final com respeito ao que foi dito anteriormente, e depois disso nós vamos fechando. Na verdade, não tenho mais nada para dizer. Obrigado por tudo que disseram. Estou de acordo com tudo que foi dito até agora e com todos os nossos companheiros puderam compartilhar, gerando esse espaço para todos pensarmos. Eu, mais que nada, gostaria de agradecer pelo espaço aqui entre todos e fico muito feliz que tenha muita gente aqui conectada que esteja pensando conosco sobre esse assunto e sobre esse tópico. Parabéns para todos, toda a equipe, pelo pessoal da CLAD, pessoal da Latindade e a todos os presentes. Muito obrigada, Alejandro, a todos os que estiveram aqui conosco, que estão conosco e se mantenham atentos às nossas redes e estejam seguindo nós para saber o que vai acontecer posteriormente, para estar tudo isso estará disponível online e nós enviaremos para todos os senhores para que tenham acesso aos vídeos que foram compartilhados hoje, estarão todos colocados no YouTube da Companhia Latino-Americana para o Direito à Educação. Nos vemos na próxima oportunidade. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Até mais. Muito obrigado por estarem aqui conosco.